Olá, seja bem-vindo ao Espaço Aberto para a Saúde. Em 11 de março de 2011, o Japão sofreu com um maremoto, conhecido como tsunami, o termo globalizado, e a gente resolveu fazer um especial e conversar com o professor Kelecon sobre esse assunto e sobre as consequências e os riscos ambientais passados pelaquela população, né? Então, esse programa especial nós vamos falar sobre o caso do Japão. O caso de Fukushima mexeu com muitas pessoas e com o sentimento das famílias, né, e do mundo todo. Por quê? Porque as pessoas ficaram pensando nas consequências da radiação relacionada à usina que estava próxima ao mar, onde teve, né, o tsunami, onde chegou o tsunami e afetou as famílias naquela redondeza. Apesar da grande capacidade de recuperação do Japão, a gente sabe que os danos foram muito graves. E hoje aqui a gente tem novamente como convidado especial o professor Kelecon, que vai conversar com a gente sobre o caso do Japão. Inclusive ele tem pesquisas nessa área, né, professor Kelecon? Boa tarde, sim. A gente está explorando aqui no programa, senhor. A minha tangência com o Japão se deu por razões de família. Eu tenho um filho, meu filho caçula, que mora lá, que trabalha lá, que está casado lá em Tóquio. E ano passado, vai fazer quase um ano, houve esse terremoto que foi o maior registrado no Japão de todos os tempos. Lembrando que o Japão de fato é um conjunto de ilhas que se encontra na convergência de 4 placas tectônicas que se mexem. E por isso o Japão é um país onde tem terremoto todos os dias. Inclusive falaram que uma das partes dela recentemente no noticiário falou que foi mais afetada, ela ficou mais profunda, né? Isso. Ela mergulhou 2,5 metros debaixo de uma outra placa. Isso que provocou este terremoto do dia 11 de março. E era apenas naquele dia um dos 600 terremotos que foram registrados naquele dia. Então, só que ele foi extremamente intenso e ele provocou depois um tsunami, um maremoto. E, bom, de fato, em termos de construção, os prédios no Japão são construídos pensando no terremoto, então eles não desabam. No Japão, houve em Tóquio uma marquise que caiu. E uma pessoa que ficou ferida na perna por causa disso, só, de um terremoto gigantesco. Só que o tsunami, ele vem do mar, ele veio varrendo então tudo que ele encontra pela frente. O que ele encontra pela frente? Arrozais, que não param a força da onda, que vai então... Esses arrozais, eles eram nem de agricultura de jardinagem, eles estavam na beirada. Exatamente. Porque o de jardinagem é aquele que vai subindo, sim, né? Sim, não, era uma planície mesmo. Foi a planície mesmo, então esse que não parou, porque pelas imagens a gente tem uma noção da força, né? Isso. Agora, por outro lado, a costa japonesa abriga 55 usinas nucleares, que é a necessidade 55? disso, que é a necessidade do Japão de produzir a sua energia. Ele gasta muita energia, construção de automóvel, etc. Tem um gasto energético muito grande. E no ponto onde houve o maremoto, havia mais ou menos 18 usinas num raio de 100 quilômetros em torno daquele ponto, porque é um lugar muito industrializado. Dessas usinas, 16 se autodesligaram quando o terremoto aconteceu, de modo que não havia temor de nenhum tipo de explosão nuclear, como teve em Chernobyl. Isso não teria. Porém, 4 usinas da cidade de Daiichi, a gente fala de Fukushima é o nome da província. Né? Daiichi é a cidade onde as usinas foram afetadas. Essas 4 usinas, de fato, ficaram totalmente desligadas de qualquer aporte de energia elétrica de fora, que é necessário para manter o sistema de segurança, as bombas de resfriamento e circulação de água em funcionamento. Essas linhas de alta tensão tinham sido destruídas pelo terremoto. Aí entra em ação geradores a diesel, que vão produzir eletricidade para manter o sistema. Sim, mas aí a principal fonte de energia deles para eletricidade é essa energia dessas usinas, né, nuclear. Mas e a segunda fonte deles é o diesel? Ou eles usam outras?
Não, essencialmente, acho que mais de 70% da energia japonesa é produzida por usinas nucleares. Não conheço bem a grade energética no Japão, mas a energia nuclear é de longe a que domina. Agora, no caso da usina nuclear, os geradores a diesel entraram em ação para tentar fornecer energia para manter o sistema de segurança da usina em funcionamento. Isso funcionou durante uns 50 minutos, mas 50 minutos depois do terremoto, apareceu o tsunami, que varreu os geradores a diesel, arrancou eles das suas instalações. Nossa. De modo que nem isso mais funcionou. E essas 4 usinas, então, se encontraram sem aporte externo de eletricidade e sem condição de produzir a sua própria para manter os sistemas de segurança em funcionamento. A gente até conversou um pouco antes no outro programa, e aí o senhor chegou a comentar um pouco, mas assim... como agora mesmo o senhor falou, foi muito forte, né? Foi o maior registrado até hoje, como que o maremoto, um terremoto no mar que gerou uma onda gigantesca. Sim. Mas e aí, em relação ao impacto ambiental, né? Porque a gente soube de áreas, zonas que ficaram de 30 quilômetros, 60 quilômetros, que isso seria assim, essa radiação, ela chegava até ali, né? Foi isso? Mas ia pela água, se espalhou, como é que foi isso? Pois é, aí que está o problema da usina nuclear, e isso é a controvérsia que tem no mundo inteiro, que tem no Brasil também, os organismos de defesa do ambiente falam disso o tempo todo, né? Não é só o lixo radioativo, esse a gente domina, ele está lá guardado em lugares bem estabelecidos, mas no caso de um acidente, o que acontece normalmente? Vazamento de subprodutos da fissão do urânio, e alguns desses subprodutos são gasosos, outros, a temperatura que funciona o reator nuclear se tornam gasosos e são emitidos então para a atmosfera quando a proteção de concreto e aço da usina nuclear estoura, que foi o caso, vazou. Mas o próprio governo do Japão diz que se preocupou com o derretimento dessa área lá que estava aquecida, né, para fazer essa fissão, e mesmo assim não deu conta, né? Que eles falam assim, mas aí, foi, como o senhor citou na outra conversa que a gente teve, foi uma série de fatores, né, que desencadeou esse incidente de... Sim, uma sequência é complexo, né? Tentando de colocar a coisa em termos claros. Uma vez que não tem mais como resfriar o núcleo do reator, mesmo que a reação em cadeia, ou seja, a fissão sequencial do urânio seja interrompido, este núcleo ainda está a 2.500 graus de temperatura. E ele tem que ser resfriado porque senão ele vai acabar derretendo o metal e ele pode vazar então e eventualmente furar as blindagens, etc. e escapar para o ambiente. Então ele tem que ser resfriado para tentar de conter essa reação e de efetivamente parar com a usina nuclear. Eu via na televisão, assim, o pessoal de casa também deve ter visto, muitas pessoas usando máscaras, né? Sim. Isso tinha a ver mais com os dejetos ou restos de corpos ou mortos, né? Ou tinha a ver com o gás que o senhor falou? As poeiras. Era para proteger o pulmão, né, das poeiras, que naquela área todas as poeiras eram radioativas. Radioativas. Né? Então, o que ocorreu? 2 dias depois do terremoto, uma usina explodiu. Não foi uma explosão nuclear, no sentido que não foi o núcleo do reator que explodiu. Foi o hidrogênio liberado pela hidrólise do vapor de água, sob pressão e alta temperatura, em contato com estruturas metálicas. Isso rompeu a molécula de água, produziu oxigênio e hidrogênio. Na primeira centelha, aquilo explodiu. Então, a usina 1 e a usina 3, em 2 dias de intervalo, cada uma explodiu por essa razão. Então, não são explosões nucleares, são explosões de hidrogênio. Ah, tá. Isso é interessante, mas a gente comentou no outro programa, né? As pessoas que não são da área falando sobre, né? As notícias da televisão, como que chegam pra gente. Mas é interessante, assim, em relação a essa coisa da usina em si, né? O senhor acha que tinha um mecanismo de segurança que deram conta, que estavam programados para funcionar adequadamente? Essas usinas deveriam ter sido descomissionadas, fechadas, 5 anos atrás. Elas receberam, depois de uma vistoria da Agência Internacional de Energia Nuclear, que é da ONU, uma sobrevida de mais 15 anos. Então, são usinas obsoletas,
São usinas feitas de uma metodologia que a gente não usa mais hoje em dia, que é chamada de reator de água em ebulição. A gente não usa mais essa metodologia porque ela é mais perigosa. Nenhuma dessas usinas que tem no Japão, são várias que tem essa tecnologia em uso, nunca deu problema nenhum, né? Só que realmente elas são mais frágeis e elas são mais difíceis de serem controladas num caso de acidente. Então, a explosão de hidrogênio não é uma explosão nuclear, não, mas afetou a blindagem de concreto e começou a vazar para a atmosfera vapores de iodo, poeiras de césio, enfim, e aí o mar foi contaminado, o ar foi contaminado, o solo foi contaminado. Isso é uma questão difícil de entender, que no outro programa a gente discutiu, que ficaria assim, porque o Japão parece, pelo que eu entendi, se eu falou no outro programa, ele não tinha alternativa por ser uma ilha pequena e a fonte de produção de energia mais viável para aquela população, sim, sim. Né? Mesmo tendo sofrido com a bomba atômica. Mas qual o legado que o próprio país deixa, né? O que ele deixa para a geração futura com esses resíduos? Agora, com essa catástrofe, então piorou, né? Porque aí contaminou o mar, os peixes, né? E eles se alimentam de peixe e algas. E como que o senhor vê isso? Como é que vai ficar essa situação? É complicado, não? Eu tenho família que mora lá, já disse, né? E eu converso com eles. Eu fui a 2 reuniões do governo japonês, como espião, para saber de que se falava, ouvinte declarado, como assistência técnica de uma usina lá. Bom, e o problema que apareceu no momento que eu estava lá era a contaminação da carne de boi. O que houve? Obviamente, com a contaminação atmosférica, foi proibido o uso do arroz e de todas as verduras, os legumes que estão sendo produzidos lá. A província de Fukushima é uma província agrícola, então ela está no chão, né? Com isso, o pessoal que criava gado, porque também tem pessoal que cria gado, era inverno naquela época, então o gado estava confinado, né, no estábulo, ele estava sendo alimentado com a palha do arroz. Arroz esse e palha essa que estava contaminada. De modo que o boi estava contaminado e a sua carne também ficou contaminada. Inclusive tem uma frase aqui da revista Veja, né, que é marcante, de um arrozeiro, né, que ele diz assim: continuamos vivos, ainda não estamos mortos, afirma um arrozeiro de 70 anos cujo cultivo ficaram apenas 4 km de terra e contaminado. Sim. Então, assim, a gente fica pensando, mas esse poder de reconstruir do Japão é impressionante, né? Sim. Porque eu estava vendo outro dia uns vídeos na internet, assim, falando do acidente de Fukushima, falando de como eles estão montando as casas deles, em containers, né? Como se fossem as favelas, uma favela muito tecnológica, né? Que aí o japonês dá um jeito dele. Então, uns cubos, né, que se encaixam e eles conseguem. Mas, de qualquer forma, a área continua contaminada. Mas quanto tempo, assim, o senhor, que é especialista da área, leva para poder essa radiação sair daquele local? Porque tinha uma área que era assim de 30 quilômetros, 40, não lembro agora, mas aí foi diminuindo, aí chegou até agora uns 20 quilômetros de isolamento. Bom, o que você faz sempre é proibir a persistência das pessoas dentro de uma área em torno do foco da usina, e esse diâmetro da área de proteção em torno da usina foi crescendo, 10 km, 15 km, 20, 30. Dizia que deveria ter sido 80, 50 km, isso acho que era desnecessário. O que ocorre de fato é que neste ambiente, em torno dos 30 km em torno da usina, houve sim deposição de uma parte, recaídas, né? De uma parte da poeira que é radioativa que foi levantada. Então, essa área é bastante contaminada, sim. A contaminação foi solar? Não, a atmosférica foi levada até mais longe que Tóquio, que ficava a 270 quilômetros da usina. De modo que das 47 províncias do Japão, 34 foram contaminadas em grau diferente, claro. Então, as mais próximas foram bastante contaminadas e lá é provável que, dependendo da área, porque a contaminação é maior ou menor em função da chuva, porque é a chuva que vai trazer as poeiras radioativas que estão na atmosfera de volta para o chão. De modo que são manchas de contaminação, não é uma contaminação contínua.
Essas manchas de contaminação podem levar dezenas de anos para serem recuperadas. Então pode levar décadas para aquela área ficar... Para certas partes daquela área, sim. Mas assim, a gente sabendo dessa coisa do Japão de crescimento, né? Porque mostrou uma foto que tem muito impressionante, depois a gente vai colocar lá também, de que eles conseguiram asfaltar de um dia para o outro, né? 1,5 quilômetro mais ou menos de estrada. Então eles têm essa capacidade, sim. Mas eu acredito que, não sei, de repente eles devam continuar indo para aquele local mesmo sem poder ir. Aí as autoridades deveriam... Porque, de certa forma, a gente percebe que essa faixa de isolamento está diminuindo. Eles vão lá e eles medem. Como eles fazem isso, professor? Eu estive lá em julho do ano passado, ou seja, uns 4, 5 meses depois, 4 meses depois do acidente, e visitei essa área toda, do Fukushima. O senhor foi lá protegido? Não havia necessidade. Já está acostumado. Mas nós andamos de carro mais de 300 quilômetros na área, entre 30 e 20 quilômetros de distância da usina. É uma área semi-controlada, a polícia está lá para evitar saques, né? Porque toda a área está absolutamente abandonada, tem algum gado ainda confinado, que morre de fome, enfim, a região então tem Não vai nem morrer por causa da radiação, vai morrer de fome. Morre de fome mesmo. Né? E essa área toda abandonada, dá pena de ver. No entanto, não tem grandes problemas. Eu andei medindo com um Geiger a radiação ambiental. Ela aumentou no momento que começou a chover, que é o normal. Ela aumenta na vegetação, porque a vegetação retira do solo pela raiz as fontes radioativas, então vai na vegetação e a radiação sai mais lá, de modo que a gente tem uma bela aula de radioecologia passeando por lá. Né? Isso sim. Agora, for esse lado acadêmico, de 20 quilômetros para mais perto da usina, não fui autorizada a entrar nessa área. As ruas são todas fechadas por uma pequena barreira de cone de plástico e ninguém ultrapassa. Isto é o respeito à autoridade que a gente tem no Japão. Não seria o caso aqui. E lá é simples. Não, vão parar o carro de um lado, se tiver que ir naquela casa, vão a pé. E depois volta para o carro, etc. Porque, então, este respeito pelas instituições faz que a reversão se dá rapidamente. Visitei aquela área que foi bem falada de Sendai, do aeroporto que foi invadido pela tsunami, lama, etc. Enfim, áreas enormes inundadas, não havia mais praticamente nenhuma casa destruída de pé. Tudo tinha sido demolido, todos os encontros juntos perto da estrada em montanhas que os caminhões vinham levando, e num arrozal enorme, né, que devia ter uns 5 quilômetros de profundidade, uns 25 de comprimento ao longo do mar, havia mais de 200 retroescavadeiras. Segundo informações do governo de lá, o pessoal ganhou indenização para poder ir para outro lugar, mas assim, da realidade que o senhor viu lá, esse dinheiro não daria conta, né? Assim, para poder... Individualmente, talvez, as pessoas não foram de fato abandonadas a sua... Tiveram falta suporte, de sorte. Né? Eles tiveram suporte, eles foram obrigados, refugiados dentro dos estádios de futebol, depois construídas novas cidades com containers. Isso tudo é organizado, razoavelmente bem organizado, mas enfim, nada faz com que o lugar onde os seus ancestrais foram enterrados não deixa de ter sumido, e existe um impacto psicológico muito grande. Existe uma revolta, principalmente das autoridades das pequenas cidades, que de repente são prefeitos de cidade alguma, elas desapareceram. Então tem trauma sim, dizer que não seria absurdo, mas eu acho que diante da imensidão do problema que teve lá, com milhares de mortos, numa família que não tem um ou dois... Ver sua casa, o espaço onde você cresceu, a sua casa, o seu negócio, a sua maneira de se sustentar, tudo isso foi para o espaço e, no entanto, não vi, pelo menos, revoltas muito grandes da população. Eles têm o espírito de tentar reconstruir realmente e passar por cima, né? Dar a volta por cima e voltar a crescer. Então, o espírito japonês. Mas esse período, então, como o senhor falou, pode levar décadas, né? E, no caso, se fosse atingida uma área, né, de uso comum, como se fosse
porque o senhor falou de Tóquio, mas a gente está falando da área na beira-mar, né, assim, do oceano. Mas se fosse no centro do Japão, né, o senhor acha que isso seria pior se esse terremoto fosse no centro? Ou ali foi o pior mesmo, porque contaminou mais? Se foi o pior, talvez foi o menos pior. Por mais incrível que pareça, se este terremoto tivesse ocorrido uns 200 quilômetros mais ao sudeste, ele certamente iria atingir Tóquio mais em cheio, porque o terremoto foi 9 na escala Richter no local. Em Tóquio foi sentido 6,3. Então, se fosse mais perto de Tóquio, seria talvez 8, 9. E aí não seria apenas uma marquise que ia desabar. Estive lá em julho, vivenciei um terremoto sentido em Tóquio de 5,3. Você sentiu lá? O prédio, sim. O prédio onde mora meu filho fica em frente ao Hyatt Hotel, que é um hotel de 65 andares. Eu vi este hotel balançar assustadoramente. E o senhor lá paradinho no prédio. Sim, não tem o que fazer. Né? Então, é impressionante ver o quanto que eles estão preparados para isso. Mas eu acho que um terremoto de 9, muito próximo a Tóquio, ia fazer um estrago muito grande. Mas o senhor tinha falado anteriormente também na sequência de causas para ter ouvido essa catástrofe, né? Aí o senhor poderia enumerar elas para a gente? Que foi isso, mais isso, mais isso? Há mais ou menos 2, 3 anos que os geólogos percebem que a atividade sismográfica em torno de Tóquio, daquela costa, a ilha é chamada Honshu, então um pouquinho ao nordeste de Tóquio, que a atividade sísmica é muito grande. Ano passado teve mais de 20 mil terremotos acima de 3 na escala Richter. Nossa. E mais de 2 mil terremotos acima de 5 na escala Richter. 5 foi o terremoto do Haiti. Teve mais de 2 mil no Japão. Então, está tendo uma atividade sísmica muito grande Ou atualmente. seja, a terra está agitada. Está agitada e o pessoal está vivendo, está com medo. Todo mundo tem o seu kit terremoto. Inclusive a gente está vendo no noticiário que vai fazer, esse programa é gravado, mas vai fazer um ano, né? Daqui a uns 3 dias. Mas a gente está vendo noticiários, eles se preparando para elevadores especiais, como sair organizadamente, num caso de terremoto, sem pisotear as outras pessoas. Coisas que o senhor mesmo coloca, que o respeito que eles têm às autoridades é muito grande. Que isso eles sabem que pode morrer, a vida deles. Né? Sim, eles têm um treinamento que é feito 2 vezes ao ano, em todas as empresas, que simula terremoto de tal e tal magnitude, e é onde todo o pessoal é treinado para se esconder debaixo de uma mesa, abrir a porta primeiro, porque ela pode empenar, e depois você não tem mais como sair do seu apartamento. Então, tem todo um conjunto de normas que são seguidas e de caminhos de segurança da autoproteção. Os prédios lá têm a água, o gás e a luz que desconecta quando o tremor é acima de 5. Isso até é uma coisa interessante que o professor Kelecon está falando, que não é só em relação à segurança de radiação, mas em relação a outros acidentes. As portas dos prédios públicos ou dos prédios de maior circulação de pessoas, elas não abrem para fora. Né? Eu lembro até do laboratório que uma vez o professor conversou comigo e falou, não, assim, como que pode a porta do laboratório não abrir para fora? Aí se acontecer um acidente, todo mundo vai correr, a porta não abre, vai todo mundo se empurrar. Então as pessoas não têm essa noção, né, de que a porta ela tem que abrir para fora e não para dentro, porque vai ficar uma multidão atrás e a pessoa tentando abrir e ninguém vai sair. Então isso é uma coisa realmente interessante. Mas em relação a essa coisa da contaminação ambiental, né, que eu queria frisar isso nos nossos minutos finais, em relação à opinião do senhor, que, assim, é até estranho, né? Pode parecer suspeito, já que o senhor estuda essa área, pode gostar muito, mas tem até um pesquisador que foi da universidade onde o senhor se formou, acho que é Otuá, a pronúncia do nome dele, que ele fala de tecnociências e ética, né, que inclusive ele discute muito isso, com o legado que você está deixando para a geração futura, quando se utiliza esse tipo de tecnologia, né, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas na opinião do senhor, utilizar essas usinas, né, esse tipo de energia, é seguro hoje? Ou vai ser mais seguro no futuro? É mais seguro hoje do que era 30 anos atrás. Não? Seguro 100% não. Limpo 100% não.
Por mais que a gente diga que não tem a radiação escapando, material radioativo escapando, existe sim perdas, e quando a gente olha, a gente percebe fazendo o somatório, né, do que entrou e do que sai do material radioativo, tem umas perdas assim. Logo, então, tem uma contaminação do ambiente. Passivamente, fora de todo e qualquer acidente, tem, sim. No acidente monstruoso e catastrófico de Chernobyl foi extremamente mais grave do que Fukushima. Que foi aquilo contrário que você falou, foi no meio, sim, né? Não foi na beira. Exatamente. Para dispersar então, é mais difícil. Em Fukushima, o mar foi contaminado até 50 quilômetros da costa em quantidades bastante altas. Isso quer dizer que todo o pescado que por lá passa vai se contaminar. Todos os organismos bentônicos que ficam presos no fundo, algas, etc., serão muito contaminados durante muito tempo. Ou seja, há um risco para gerações futuras, sim, do que está sendo feito agora. Mas no futuro, quem sabe, né? Possa ser utilizado, como o senhor falou, não uma fissão, mas uma fusão. A fusão pode ser a solução, a fissão é o mal necessário, talvez, atualmente. Falta energia no mundo, falta. Não são todos os países que têm a possibilidade de produzir, de ser autossustentável em termos energéticos. Então, falta sim. A gente tem uma visão distorcida em relação ao nuclear, porque ele é muito... ele assusta. Mas, por bem da verdade, outras fontes de produção de energia também contaminam. O efeito estufa está aqui para dizer. O mercúrio das lâmpadas fluorescentes, sim, né? Sim, então... 30 gramas de mercúrio contamina 30 mil litros de água. O monóxido de carbono, o dióxido de carbono e tudo isso que é lançado na atmosfera cada vez que um carro liga ou desliga, né? Então nós estamos é toda a maneira de viver do ser humano que tem que ser repensada. Não apenas a produção de energia, mas toda a sua maneira de viver. Então estivemos aqui com o professor Dr. Alfonso Quelecon, Departamento de Radiobiologia, e nós conversamos sobre o acidente de Fukushima. Espero que vocês tenham gostado de nossa discussão sobre esse assunto e até o nosso próximo programa Espaço Aberto para a Saúde.